Olá, seja muito bem-vindo ao Devocional Diário do Teologia 24 Horas. Olha, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que com certeza mexe com você em algum momento, a tal da confiança. Sabe? Principalmente na hora de tomar aquelas decisões importantes da vida. Sabe do que eu tô falando, né? Tem umas escolhas na vida que não fazem barulho nenhum. Ninguém fica sabendo, não tem plateia, mas nossa, como elas pesam aqui dentro. São justamente essas, as silenciosas, que acabam definindo para onde o nosso coração e a nossa vida vão. Pois é, e é bem aí, nesse silêncio, nesse peso todo, que a ansiedade chega de fininho e tenta pegar o volante, sabe? A cabeça da gente começa a 1000 por hora, criando um monte de cenários, preocupando com o que vai acontecer. Mas a pergunta de ouro é: quem é que está dirigindo a sua vida afinal? Então vamos entender isso melhor. A verdade é que Deus não está te pedindo para ser um vidente, para adivinhar o futuro ou para ter todas as respostas na ponta da língua. Não. O convite dele é bem mais simples e, ao mesmo tempo, bem mais profundo. É para você confiar nele. A ideia é que, enquanto a sua mente está nessa correria toda, a sua fé aprende a andar, um passo de cada vez, no ritmo dele. Tá, mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, o ponto de partida, o nosso GPS, é sempre a palavra de Deus. É lá que a gente encontra esse convite super claro pra gente, sabe? Um convite para tirar a confiança das nossas próprias costas e colocar no lugar certo, em Deus. E o versículo-chave de hoje é esse aqui. É uma instrução assim, direta, poderosa, que ilumina tudo. Vamos respirar fundo e deixar essa verdade entrar de verdade. Confiar no Senhor com tudo o que a gente tem. E não se apoiar, não usar como muleta o nosso próprio entendimento, que a gente sabe que é tão limitado. E o resultado disso? É transformador. Porque quando a gente entrega a direção à paz de Cristo, aquela paz que a gente nem consegue explicar direito, ela entra em campo. Ela vira o juiz do nosso coração, sabe? Apitando o jogo das nossas emoções, das nossas decisões, dizendo o que é falta, o que vale. É isso que Filipenses e Colossenses nos ensinam. Agora, olha que interessante. É muito importante a gente entender uma coisa aqui. Confiar em Deus não significa desligar o cérebro, tá? De jeito nenhum. A questão é entender a diferença gigante que existe entre usar a mente que Ele mesmo nos deu e ser guiado pelo nosso próprio umbigo, pelo nosso ego. E olha só como fica claro quando a gente põe um do lado do outro. De um lado a gente tem confiar no Senhor. O que é isso? É colocar o coração no lugar certo e deixar a palavra de Deus ser a sua bússola. Simples assim. Agora, do outro lado, se estribar em si mesmo. Isso é quando a gente faz do nosso próprio entendimento a base de tudo. E aí a gente vira a medida de todas as coisas. E convenhamos, que base mais instável para construir a vida, né? E para a gente ir um pouco mais fundo nisso, dá uma olhada no significado dessa palavra em hebraico, derek. Ela é traduzida como caminho, mas é muito mais do que só uma rua ou uma rota para ir do ponto A ao B. Derek significa um jeito de viver, todo um percurso. Ou seja, Deus não está só preocupado com onde você vai chegar, mas principalmente com o como você vai viver até lá. É por isso que Romanos diz isso aqui. Antes da gente sair pedindo resposta pronta para tudo, o convite principal é para transformação. Uma decisão madura de verdade não vem do desespero, sabe? Ela nasce de uma mente que está sendo renovada, dia após dia, pela verdade de Deus. Tá, mas e naqueles dias em que a neblina está baixa e a gente simplesmente não enxerga um palmo na frente do nariz? A Bíblia é super prática nisso. Tiago fala, peça sabedoria. Em grego, sofia. E não é uma sabedoria de outro mundo, não. É discernimento para o dia a dia. É saber a hora de esperar, a hora de falar não e, principalmente, a hora de obedecer. E tudo isso nos traz para a parte prática. Como é que a gente transforma esse entendimento todo em um estilo de vida? A grande sacada é trocar a nossa pressa, essa nossa mania de querer tudo para ontem, por uma dependência real em Deus. E isso se constrói com um hábito. O processo é super simples, mas o efeito é revolucionário. É o que a gente pode chamar de hábito santo. Passo 1. Antes de decidir qualquer coisa, pare, ore. Faça da oração a sua primeira reação e não o seu último recurso. E o passo 2, depois de orar, obedeça. Simplesmente dê aquele passo de fé que você sentiu que Deus te direcionou. E no final das contas, qual é o resultado dessa jornada de confiança, de obediência? É a promessa incrível que vem logo em seguida em Provérbios, Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que isso significa? Que Deus não te deixa se perder no caminho. Ele garante que a estrada vai ficar plana para quem se entrega de verdade à direção dele. Agora, um momento de reflexão. Só você e Deus.
A pergunta de hoje é bem direta. Pensa aí com sinceridade. Em que área da sua vida você tem se apoiado mais na sua própria inteligência, na sua própria força, do que na direção de Deus? Onde é que você tem tentado ser o seu próprio GPS? E para a gente não ficar só na teoria, aqui vai um desafio prático de hoje. Pega aí um papel ou abre o bloco de notas do celular. Primeiro, escreva uma decisão que está aí, pesando na sua mente. Segundo, ore por 5 minutinhos só sobre isso. Terceiro, leia Provérbios 3, versículos 5 e 6 em voz alta. E por último, o mais importante, dê um pequeno passo de obediência nessa direção ainda hoje. E vamos declarar isso com fé. Em nome de Jesus, eu declaro que, nesse dia, a ansiedade não vai mandar nas minhas escolhas. Ela não vai ter a palavra final. Quem governa e quem endireita o meu caminho é o Senhor. Para a gente selar tudo isso, vamos terminar orando. Se você puder, feche seus olhos e faça dessa oração a sua também. Senhor, hoje eu decido confiar em Ti com todo o meu coração. Eu abro mão de me apoiar só naquilo que eu entendo. Por favor, guia os meus passos, purifica as minhas intenções e firma minha mente na Tua verdade. Me dá sabedoria para entender, coragem para obedecer e humildade para esperar o Teu tempo, que é sempre perfeito. Eu peço com toda a minha fé, Senhor, endireite ao meu caminho hoje, silencia a voz da ansiedade dentro de mim e aumenta a minha fé em Ti. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.